Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. E nessa aula a gente vai começar a ver um pouco mais sobre as regras básicas que a gente tem para acrescentar aquela terminação em ED dos verbos regulares, para deixar eles na forma do passado. Então o que acontece? Na maior parte dos casos, e na grande maioria dos verbos, para a gente poder formar o passado com eles, a gente vai apenas acrescentar um ED na frente e pronto. Só que, como sempre, existem algumas exceções, algumas regrinhas básicas que a gente precisa saber para acrescentar esse ED aí, para escrever da forma correta e para que a gente possa estar ciente de que essas exceções existem, para quando a gente tiver contato com elas entender um pouco melhor. Como sempre, não precisa se esforçar para decorar tudo agora, é mais uma questão de conhecimento mesmo, e sempre que você precisar rever alguma dessas coisas, alguma dessas regras, você pode voltar nessa aula ou mesmo consultar o material de apoio aqui do curso. Então vamos lá, começando aqui pelos verbos terminados em E. Então, sempre que o verbo terminar com a letra E, basta a gente acrescentar apenas a letra D no final dele. Então, no caso do verbo love, basta a gente acrescentar apenas o D no final e ele fica loved. Hope, hoped e live, lived. Então, no caso dos verbos terminados com a letra E, é bem simples, só colocar o D no final. No caso dos verbos terminados com um Y, mas que são antecedidos por uma vogal, a gente só acrescenta um ED, como é o caso do verbo play e do verbo stay. Então, o play fica played e o stay fica stayed. Agora, nos casos dos verbos que terminam em Y e que tem uma consoante antes, a gente tira o Y e acrescenta um IED no final. Por exemplo, no caso do verbo study, a gente tira o Y e acrescenta o IED, então ele vai ficar studied. A mesma coisa com cry e dry, então fica cried e dried. Outra exceção também são aqueles verbos que terminam com a sequência consoante, vogal e consoante. Então, no caso desse tipo de verbo, a gente vai duplicar a última consoante e vai acrescentar um ED, que no caso aqui é o exemplo do verbo plan, que fica planned, stop fica stopped e prefer fica preferred. Nos demais verbos, a regra é somente colocar o ED no final e pronto. Somente essas exceções aqui que a gente viu mesmo. Então é importante que a gente saiba, para na hora que a gente encontrar algum verbo diferente, a gente entender porque, por exemplo, foi duplicada a última letra aqui nesses verbos, ou então, por que tirou o Y desses verbos e não tirou desses daqui. Então é muito importante a gente ter conhecimento para que na hora que a gente vê isso acontecendo, a gente já sabe o porquê. Então, basicamente, nessa aula é isso. Eu te vejo na próxima aula.